Shalom, eu sou o Rabino Moshe Keller, estou aqui para fazer para você um convite. Como a Bíblia tem sido ensinada para você? Como você tem estudado a Bíblia? Como você está entendendo o contexto da Bíblia? Nós temos aqui um curso através do Talmidim Centro de Estudos, um curso de bacharel em Teologia Judaico-Messiânica. O que frisamos nesse curso? Você entender o contexto das Escrituras. Você entender a Escritura dentro do contexto que ela foi escrita. Você que está me ouvindo aí, é o nosso convidado. Você vai estar pagando mensalmente uma quantia até simbólica, R$ 49,90 por mês. E você vai fazer parte desta grade de alunos que tem procurado entender a Escritura dentro do seu contexto. Venha estudar conosco. Seja um bacharel através do Talmidim Centro de Estudos. Que o Eterno te abençoe, em nome de Yeshua HaMashiach. Iniciamos hoje mais uma caminhada. Eclesiologia, né? E é claro que nós vamos estudar eclesiologia dentro do contexto judaico, claro, né? É inconcebível a ideia de que você está num seminário, seja ele teológico cristão, no nosso caso judaico, né? E você ir estudar pais da igreja, estudar a história de padres da igreja, e depois você dizer que você é protestante. Né? Como é que você estuda padres da igreja católica e diz que é protestante? Como é que eu posso ter dentro de um seminário chamado protestante, história da igreja católica? Né? Então, nós vamos estudar eclesiologia, tá? No mundo cristão, dentro da eclesiologia, ainda tem uma outra, que é a patrística. Anote essa palavra aí para você entender. O que é patrística? História, entendimento dos chamados pais da igreja. Aí temos um problema. Aí você vai lá, pai da igreja. Aí você encontra um pai da igreja, por exemplo, que é Santo, porque o nome é assim, Santo Agostinho, São Ambrósio, São Justiniano. E aí eu pergunto, peraí, eu estou estudando isso dentro de um seminário protestante, que igreja que eu sou? Estou estudando pai da igreja, de que igreja? Católico. Aí eu tenho, por exemplo, um Santo Agostinho, que é o pai da doutrina, pai no sentido foi o que elaborou uma tese bem elaborada sobre a Trindade. Inclusive ele tem um livro chamado Trindade. Quem que é esse moço? Aí o cristianismo protestante vai lá e fala, pai da igreja. Da nossa igreja? Ué, mas você não é protestante? Estudam, isso é parte do seminário cristão teológico. Todo seminário. Vamos estudar história, eclesiologia, história da igreja. Beleza. Que igreja? Católica. Vai caminhando, vai caminhando, vai caminhando. Você tem, a princípio, tá, uma igreja chamada protestante. Por volta, vem um pouquinho antes, 1500, surgem uns personagens que eles vão também chamar de pai da igreja. Mas esse pai da igreja aqui, aí já são protestantes. Né? Mas quando volta na patrística ou história da igreja, católica. Aí você simplesmente pergunta
para os estudantes, né? Ou para quem elaborou isso. Vocês são o quê? Não, a gente é evangélico. Por que vocês estão dentro da igreja católica ainda? Não saiu de lá. Por que vocês continuam sustentando as doutrinas da igreja católica e não saiu delas ainda? Por que vocês estão estudando como pai da sua igreja o catolicismo? Se você é evangélico. Vamos, nós somos evangélicos, somos. Então, onde é que nós vamos estudar os pais da nossa igreja? Quem que é o pai da nossa igreja? Somos a Assembleia de Deus. Quem que é o pai da nossa igreja? Gunnar, Ving, Daniel Berg. Pronto. Eu vou estudar a Assembleia de Deus. Dali, a minha igreja nasce aqui, daqui para cá. Ué. Eu sou quadrangular. Quem que é o pai da nossa igreja? Ou mãe, né? Quadrangular é mãe. Eu sou adventista. Quem que é a mãe da nossa igreja? Então, vou estudar dali para cá. Esta é a eclesiologia dentro da igreja Assembleia de Deus. Deus é amor. Quem que é o fundador? Então, eu vou estudar. O pai da igreja é fulano de tal. Para cá. Não, eu sou evangélico. Eu sou protestante. Vou estudar a história da igreja. Que igreja? Católica. A minha eclesiologia é catolicismo. Ué, peraí, então eu não sou evangélico. Eu sou, na verdade, católico. Quer eu goste disso ou não. Quer eu aceite isso ou não. A realidade vai ser essa. Vou defender doutrina na minha igreja. Peraí, doutrina na minha igreja? Minha igreja nasceu quando? Em 1910. 1960. Eu sou presbiteriano, volta um pouquinho mais. Eu sou batista, é outro contexto. A minha igreja nasceu, daqui para cá eu vou estudar a história dela. O primeiro fundador da igreja é esse, o segundo veio depois dele, e a gente expandiu, a gente foi, e foi ordenado fulano de tal, ciclano, bertano e tal, tal. Essa é a história da minha igreja. Eu digo que eu vou estudar a história da minha igreja e volto para o catolicismo. Ué. Então, na verdade, eu não deixei de ser o quê? Católico. Eu continuo sendo católico. E quando vou defender as doutrinas da minha igreja, onde é que estão elas? Que igreja? Aí eu volto, né? Aqui por volta do 4º século, aí nós temos a elaboração de algumas doutrinas, elas já vêm sendo defendidas. Aí batem o martelo em cima, Concílio de Nicéia. Então, o contexto que nós vamos estudar agora é judaico, ok? Somos um seminário, somos de cunho judaico. Agora, vou te dar na história o que a famosa igreja fez conosco, tá? Então, nós vamos pegar num contexto desde que... Agora, se nós vamos estudar a igreja, nós como seminaristas, a igreja vai nascer onde? Aí, então nós vamos partir do Sinai. Aqui nasce. Tá? Não existe igreja nascendo em Atos 2. Isso não existe. Não existe igreja nascendo aqui, não. Isso aí é mau entendimento, mal interpretação, falta de conhecimento bíblico, até dando no contexto. Ok? Aqui, esquece. Rabino, Oi. eu não entendi isso aí. Eles estudam a história da igreja nascendo na igreja católica? Sim. Porque é isso que eu achei incoerente. Por exemplo, se nós estudamos nascendo do Sinai, eles tinham que estudar nascendo lá em Yeshua, quando ele fala que a igreja... Eles não falam que a igreja nasceu ali? Quando ele falou, agora minha igreja... E não estudam daquele ponto? Não, primeiro eles não estudam dali. Eles estudam a partir de Atos 2. Estudam a partir de Atos 2, não. Coloca a igreja nascendo em Atos 2, para começar o assunto. Mas quando vão fazer a história da igreja, já põem essa história dentro do catolicismo. Eles não põem a história da igreja em Yeshua. Também, já tem outro problema.
Ah, onde é que nasceu a igreja? Não, a igreja nasce em Atos 2, beleza. E aí vamos falar da história dela? Roma. Não, mas é a realidade. Vamos estudar a história da igreja. Ó, irmãos, aí começa. Perseguição da igreja com. Perseguição da igreja com. Tá. Constantino, aí o negócio vai. Vamos citar alguns pais da igreja. Aí começa. São Jerônimo, São, né, Ambrósio. Não põe. Pedro não entra. Os apóstolos não entram. Não, aí começa a patrística. A patrística é tudo romana. Inclusive o nome já diz, patrística, que é paz. Quando eles pegam paz, vai para o romanismo puro. Irmão, por isso que eu disse, como é que você vai estudar a história da igreja, e essa igreja, os pais dela são romanos dentro do contexto romano, católico romano, e você diz que você é evangélico. E você diz que você é protestante. E perseguiu os judeus, né? Não, e nós vamos ver isso aí. Agora, nessa história que nós vamos estudar, você vai ver isso. Se você voltar historicamente falando, o protestantismo, nós vamos ver isso depois, tá? O protestantismo, ele começa em um momento em que alguém protesta. Aí ficou chamado de protestante. Aí tá. Mas a pergunta, né, que o Ricardo mencionou é o seguinte: quando fala cristão, o mundo, quando ele faz, né, não é BGE, mas agora é mundialmente falando, quando você pega e fala assim, nós temos no mundo quantos bilhões de cristãos? O que é cristão? Cristão pega e põe tudo no pacote, inclusive espírita é cristão. Espírita entra dentro do grupo cristão. Tá? Ah, falou que tem Deus, é cristão. Então você tem islamismo, budismo, cristianismo. Esses são os principais. Né? Aí fala, o grupo de cristão, 2 bilhões. Quem é cristão? Cristão é... Se você analisar de certa forma, está certinho. Não sou cristão, não, sou evangélico. Ah, é? Aproveitar que nós estamos falando aí tá. Irmão, evangélico. O que é ser evangélico? Normalmente nós vamos falar isso. Ah, não. Por que você se denomina evangélico? Não, porque a gente crê no evangelho. Aí você chega para mim, essa mesma pergunta. O que é evangelho? Aí ele pode te dizer alguma coisa. Não, evangelho é o que os discípulos saíram pregando. Aí você chega, irmão, o que é evangelho? Ou em grego, evangelion. Evangelho é uma palavra grega que também não foi traduzida para português. Então você já começa originando né, o seu grupo em uma palavra grega. Tá. Evangelho vem do grego e hebraico besorá. A besorá, ou o evangelho, que é grego, significa o quê? Boas novas. Pergunto agora. Existe uma palavra hebraica para boas novas? Besorá. Existe uma palavra grega que traduzida é boas novas? Evangelho. Pergunto para você. Como é que eu tenho, então, uma palavra grega que vem para português? Ela mantém no grego, dentro de um momento, mas em outro momento ela é traduzida. Como a gente já viu nas outras matérias, mais um problema. Evangelho ou besorá, traduz? Traduz?
Boas novas, tá. Ô, irmão, me dá um texto onde aparece isso aqui, lá no Tanar. Tem? Tem ou não? O que é que vocês acham? No Tanar. Ó, vou digitar, vou fazer uma consulta aqui, ó. Vou digitar, boas novas. Vamos lá. 2 Samuel 4,10. Se aquele que me trouxe novas, dizendo, eis que Saul é morto, pareceu-lhe, porém, aos olhos que era como quem trazia... Como quem trazia? Anotou o texto? Anote aí. 2 Samuel 4,10. Vulgata. Não, vou pegar Septuaginta. Vê se você consegue me ler essa palavra aqui. Evangelizomenos. Evangelizomenos. A pessoa está levando boas novas, é como se eu estivesse dizendo em português assim, ele está evangelizando. Nós estamos em que livro? Eu peguei aqui o texto grego de 2 Samuel 4,10. Vamos pegar em hebraico? Besorá. Então, eu tenho em 2 Samuel 4,10 a palavra evangelho, e eu tenho no mesmo texto a palavra hebraica. Então, no texto grego está evangelho, no texto hebraico está besorá. Como é que ficou a tradução para português? Texto português. Como é que ficou? Boas novas. Agora me responde um negócio. Irmão, grego, evangelho, hebraico, besorá, tradução, boas novas. Onde na Bíblia que eu tenho que encontrar essa tradução? Não, onde que eu vou encontrar, onde que eu deveria encontrar essa tradução de boas novas? Todo o texto. A palavra não é uma só? Vocês não entenderam? Espera aí, irmão, achei em Samuel. Traduzido como? A tradução está certa? Tá, ué. Aí quando eu chego cá na Brita da Chá, como é que eu encontro? Espera aí, a palavra grega não quer dizer boas novas? Por que que não me traduz ela? E mantém evangelho. Aí o camarada hoje se intitula o quê? Evangélico. Aí você pergunta para ele, o que é ser evangélico? Não, porque evangelho é o que os discípulos saíram pregando. E o que é evangelho, irmão? Boas novas. Então os discípulos saíram pregando boas novas? Saiu. Ah, então tá bom. Me responde uma coisa. Por que você se denomina evangélico se evangelho está desde Samuel? Você me entendeu? Aí eu criei um grupo chamado evangélico, em cima de uma palavra que nem foi traduzida, que às vezes eles nem sabem o que significa. Muitas vezes não sabem. Não, porque... Qual que é as boas novas? As boas novas é que o Messias veio. Ô irmão, e só existe essas boas novas na Bíblia? Se você continuar lendo aqui, ó, né? 1 Reis, estando ele ainda falando, eis que vem Jonatas, filho de Abiatar, o sacerdote, disse, Adonias, entra, porque és homem valente, e trarás boas novas. Irmão, o que é boa nova então? Boa nova é só que o Messias veio? Não. Qualquer momento que eu chego para você ou para qualquer pessoa e lhe dou uma notícia que é nova e que é uma boa, eu estou falando de um evangelho. Ou em hebraico, besorá. Vocês me entenderam?
Existe no Novo Testamento o Evangelho? Não. Vocês não entenderam? Porque nós agora, né, as boas novas, o Evangelho. Que Evangelho? Irmão, o que é Evangelho? Boas novas. Depois que o Messias veio, é que apareceu boas novas? Existe boa nova na Bíblia desde quando? Quando o Eterno chegou lá para a Rava, virou para ela: Rava, vocês pecaram, tá? Deixa eu te dar uma boa nova. Da sua semente vai levantar um que vai pisar a cabeça da serpente. O que é isso? O que é isso? Vocês entenderam? Aí pegaram evangelho, não, evangelho. O que é evangelho, irmão? Aí ficou, definiu, por isso que eu estava falando para você. Já começa o negócio em Atos. Aí a partir de Atos começa a se pregar o evangelho. E agora nós somos evangélicos. Entendeu? E é aquilo que a gente já falou em outra aula. Não, a partir de agora, nós estamos agora no tempo. Tempo do quê? Da graça. Irmão, me responde uma coisa. É tempo da graça? Tempo da graça é quando? Sempre. O dia que o Eterno virou e falou: vou criar um ser para comunicar comigo. O que é isso? Graça. Vai para a Bíblia. E Noé achou? Adão. O que Adão achou? Não é? Espera aí, Adão pecou. O que o Eterno fez? O que é isso? Aí o camarada vem e me fala: não, nós estamos agora estamos no tempo da... Vocês estão me entendendo? E é essa bagunça que já vem acompanhando a gente em outras matérias e vai também nos acompanhar nessa chamada eclesiologia. Essa bagunça continua. Ainda há quem diga assim, que aquele que vive pela lei é julgado pela lei, e aquele que vive pela graça é julgado pela graça. Irmão, se graça, eu não posso ser julgado, não. Como é que eu vou ser julgado pela graça? No conceito que dizem, né? Não, irmão, nós estamos debaixo da graça. É por isso que a gente faz tudo. Vamos continuar. E Davi tem um texto que ele fala assim: salva-nos, Senhor, por tua graça. Sim. E como se a graça está em Yeshua, como que o próprio Davi fala: salva-nos por tua graça? Que graça? Como é que Noa acha graça no momento que o Eterno vai destruir? Se não tem tempo da graça ainda. Vamos caminhar. Eu queria chegar nesse aqui, ó. Tu, ó Sião, que anuncias boas novas, sobe ao monte alto. Tu, ó Jerusalém, que anuncias, levanta a tua voz fortemente, levanta, não temas. Diz à cidade de Judá: eis aqui está o vosso Elohim. Olha aqui embaixo, Isaías também: eu sou que o primeiro direi a Sião, eis que ali estão. E a Jerusalém darei um anunciador de... Vamos para... Sim, aqui ó, evangelizomenos. Isaías 49. Texto hebraico. Me besorat. Aqui, a bessorá, e no grego você já viu aí, evangelho. Aí. Entendido? Irmão, existe pregação do evangelho no Novo Testamento? É ali que começa a pregar evangelho? É ali que nasce evangelho? Eu sou evangelho. Por quê? Porque nós estamos no Novo Testamento. É mesmo, irmão? Você não está sabendo de nada. Existe evangelho desde quando? Sempre. Desde que existe homem, tem evangelho. Eu sou evangélico. Não está sabendo nem o que você está falando. Nem cristão. Eu não vou entrar em detalhes sobre essa palavra, não, mas essa palavra também eu já tenho um problema com ela.
Mas vamos considerar. Considera que viesse de Cristo. Considera. Considera. Ah, eu sou cristão. Cristão é ser o quê? Vamos considerar. Seguidor de Cristo. Pergunto para você. Que Cristo? Primeiro que você é seguidor de Cristo. Cristo é uma palavra que veio do grego. Eu sou evangelho, veio do grego. Meu irmão, o seu Cristo nasceu onde? Como é que você está pondo ele no mundo grego? Já começou o problema. Ah, mas título. Título. Você usar título do qual você não tem nem conhecimento dele, você não sabe nem o que você está dizendo. Ah, irmão, eu sou budista. Budista significa o quê? Seguidor de Buda. Quem é Buda? Você vai ter que saber me explicar quem é Buda. Não, irmão. Peraí, você é seguidor de alguém que você nem conhece? E é isso, esse é o mundo cristão. Aí que está o problema. Por isso que eu falei, o certo é ser chamado de cristão. O Cristo é uma pessoa. O Messias é outra. A criação do Cristo, isso é criação, criar um Cristo. Quem é o Cristo criado? Ele é o mesmo Messias da Bíblia? Não. São pessoas diferentes. Ah, eu sou seguidor de Cristo. Ó, parabéns para você, pois eu sou messiânico. Eu sigo o Messias. O que é ser Messias já? Para começar um negócio. Irmão, como é... Lembrei de alguém que não está aqui. Como é que eu sou seguidor de um Cristo e eu não segui... Não, o que é Cristo? Não, Cristo é é o sobrenome, né, de Jesus. A família dele chamava Cristal. Maria Cristo, José Cristo, aí veio Jesus Cristo. Não, porque para uma turma é isso que estão achando que estão fazendo, gente. Irmão, quem é Judas Iscariote? Não, Iscariote é o sobrenome dele. Quem que é Cristo? É o sobrenome dele. Né? Ele é filho de José Cristo mais Maria Cristo. Aí nasceu Jesus Cristo. Ô, irmão, o que é Cristo? Não, irmão, Cristo vem da palavra hebraica Mashiach. Ah, tá. O que é Mashiach? Ficou no português? Messias. Tá. Mas aí que eu estou te falando. Então a pergunta, eu sou cristão ou sou messiânico? Não, eu sou cristão. Ah, beleza, você é um cristão. Onde é que estão as suas raízes? Roma. Ok, tá tudo bem então. Seja um cristão. O seu Cristo é quem? Não, o meu Cristo é... O que é o Cristo dos cristãos? De novo, né? De novo, né? Quarta? Não, sexta. Eu estava dando uma aula online, aliás, estava dando uma prova para um aluno e tudo mais, tinha lá um cristão. E aí o aluno, né, que levou ele fez essa pergunta. Aí eu falei com ele, peraí, eu só fiz essa pergunta para ele, falei, pergunta para ele aí o seguinte, como é que você tem um personagem que é Deus e morre? Aí a resposta, não, a gente acredita que o lado humano dele é que morreu, o lado espiritual não morre. Eu falei, onde é que você tirou isso? Da onde você tirou isso? Lado espiritual. Teve um indivíduo que é pastor, que virou e falou para mim que Cristo é o Deus, Jesus é o humano. Você é um pastor me falando essa asneira, essa bobagem? Cristo, irmão, é claro que eu respeitei a pessoa, mas eu poderia falar com ele, irmão, o senhor é líder? Você está dirigindo igreja? Falando uma besteira dessa? O que é Cristo?
Cristo é grego, supostamente é grego. A palavra Cristo significa não, ela substituiria que palavra? Hebraico, Mashiach. O que então essas duas palavras significariam? Ungido. Como é que eu pego e digo que um camarada é ungido e ele é Deus? Quem ungiu Deus? Que Deus que precisa ser ungido? Se a palavra unção significa liberar autoridade e poder de uma autoridade para outra. Entenderam isso? Aí o camarada vem e fala para mim que Cristo é a parte divina, Jesus é a parte humana. Vocês estão me entendendo? É um absurdo você escutar um trem desse. Volta de novo. Eu sou cristão. Seguidor de quem? Supostamente, Cristo. O que é o Cristo? Ah, não. Cristo é a palavra grega. Da palavra hebraica. Ok. O que essa palavra, então, deveria significar para você que é cristão? Que ele é o Messias, né, o nome dele, e o quê? Ungido. Tá. Agora, como é que você me fala que é seguidor de um ungido e que esse ungido é Deus? É só o eterno para ter misericórdia de nós. Até para escutar. Presta atenção. Eu ouvi isso. Não, irmão. Como humano, né? Humano. Como divino, por exemplo, ele curou. Como divino, ele ressuscitou. Como divino, ele multiplicou. Ah, é? Tá, me responde uma coisa. O que o Messias fez? De extraordinário. Olha lá, uma coisa mais extraordinária. Você acha que ele teria feito? Ressuscitar morto. Beleza. Significa que ele é Deus porque ele ressuscitou morto? Então Elias também é Deus. Mas, dá mais uma coisa extraordinária que ele fez. Curou cego. Ok, curou cego. Então Pedro também é Deus. E maior do que ele. Por quê? Porque está dizendo, biblicamente falando, que o Messias foi lá, passou o dedo na mão, né, passou lodo, passou no olho do cego e falou com o cego, vai lá e lava, e o cego ficou curado. Joia, maravilha. Pedro não precisou fazer nada disso. Pedro só passava a sombra dele e já estava curando. Você quer falar que ele é Deus por causa disso? Pedro é outro Deus, maior ainda. Eu não sei se existe Deus maior que outro. Ah, como diz alguém, nós somos pequenos cristos. Que é isso? Sim, vem de divindade. Outra coisa. Messias fez milagre porque ele era Deus. É mesmo? É mesmo. Então todo mundo é Deus. Inclusive o Pedro. Pedro da fez maior. Porque o próprio Messias falou. Se vocês creem em mim, vocês vão fazer? Agora, como é que ele fez alguma coisa? Porque ele é Deus, vira para nós e diz, vocês vão poder fazer maior do que eu fiz. Gente, é só estudar a Bíblia. E é isso que não fazem. Né? Povo, desculpa a expressão, povo evangélico, eles já foi feita uma lavagem cerebral neles, que eles não conseguem enxergar o que a Bíblia está dizendo tão simples e claro. Ô Rabino, eu já ouvi falar que essa obra maior não seria em ações, assim, seria em tempo. Tipo assim, vocês vão fazer coisas maiores do que eu porque vocês vão ter um prazo maior. Que eu estou indo para o Pai, então eu não vou ter um tempo para fazer mais coisas, entendeu? Gente, tem que ter desculpa. Ué. Eu tenho que defender uma coisa, eu tenho que arrumar argumento. Inclusive antibíblico. Né? Peguei o aluno, falei, pega os textos aí que você conhece, pega aí os textos que você quer para defender. Né? Qual que é o primeiro texto? João 1. Vocês estão me entendendo? A lavagem cerebral é tanta e é tamanha que você pode conversar com uma pessoa evangélica, ele vai te citar os únicos textos que ele sabe.
Você pode dar para ele. Eles têm 4, 5 textos. Mal entendido, mal interpretado, mal traduzido. Tem 4, 5 textos. Tá. Você pode dar para ele 200 textos. Ele vai continuar defendendo 4, 5. Irmão, o povo é tão idólatra. A idolatria está tão enraizada. Você já viu que a origem deles é idólatra. E continua tão enraizado nessa raiz idólatra que o camarada quer de todas as formas sustentar um segundo Deus ou um terceiro Deus, sendo que a Bíblia na sua totalidade apresenta quantos? Um só. E sempre que fala dele, o tempo verbal, o pronome pessoal, sempre está no singular. Quando ele vai usar, ou quando o que também querem usar, os tempos verbais, né, no plural, você vai ler o texto, não bate. Né? Tem um contexto. Vamos lá. Queridos, vamos partir agora, né? Partindo da nossa história eclesiástica, né? No livro de Flávio Josefo, um livro chamado Antiguidades, no capítulo 13, verso 10, tá? 13 e 10, 6 a 10, na verdade, ele vai mencionar uma fala do primeiro século, que é saduceus e fariseus. Esses dois grupos, eles fazem parte. Vou até pegar um ganchinho aqui, abre um parênteses aí. O que é ser fariseu? Contexto cristão, o que é ser fariseu? Hipócrita. O que mais? É interessante. O que é a palavra hipócrita? Exato. A palavra hipócrita é uma palavra grega, que não foi traduzida também. Você vai para o grego, está lá hipócrita. O que é ser um hipócrita? Ser um hipócrita é ser uma pessoa que usa duas faces. Isso é literalmente hipócrita, duas faces. Ou um ator. Porque no contexto grego, o camarada punha uma máscara e ele interpretava um personagem. Então ele era chamado de hipócrita. Ou ator. Aí criou uma palavra portuguesa para ator. Mas no contexto era hipócrita. Agora a pergunta. O Messias chega e chama os fariseus de hipócrita. Beleza? Beleza. Agora, como é que o Messias condena os fariseus se ele mesmo é um fariseu? Na verdade, o que o Messias está condenando? Uma atitude de um grupo que está dentro de outro grupo. Né? Fariseu. A palavra, para começar, a palavra fariseu, tá? Vem do hebraico perushim, que é plural, né? Parush, singular. O que é um parush? Parush literalmente significa separado. Então a pergunta que eu te faço até hoje, você é uma pessoa separada? Sim, então você é um fariseu. Agora vamos lá. Fariseu acredita em quê? Qual que era a sua crença? Para começar, a crença do fariseu é que existia um Deus? Sim. A crença do fariseu, ele acreditava no mundo espiritual? Sim. Aí eu pergunto, ô irmão cristão, você acredita no mundo espiritual? Acredito. Então você é fariseu. Aí começa a usar, nos tempos atuais, a palavra fariseu para uma coisa negativa, não é? E é esse o contexto da Bíblia? Não. Na verdade, o Messias está condenando uma parte do seu próprio grupo que estão com atitudes que não condiz. Quantas atitudes hoje que você tem de líder, de irmão, de irmã dentro da igreja
que não condiz? No tempo de Yeshua tinha fariseu que estava pisando a bola? Tinha. Inclusive o Flávio Josefos, ele cita para a gente aqui, ó, isso aqui é uma fala dele nesse livro Antiguidades, ele cita o seguinte: o que eu agora explico, é claro que ele está vindo dentro de um contexto, e aí isso aí foi tirado do contexto. O que eu agora explico é isto, que os fariseus, a pergunta, fariseu aqui, é o grupo, entendido? O grupo fariseu, tá? Tem conduzido as pessoas a um grande número de observâncias pela sucessão de seus pais, que não estão escritas na lei de Moisés. Por essa razão, os saduceus os rejeitam e dizem que nós devemos considerar apenas as observâncias que são obrigatórias, as quais estão na palavra escrita. Então vamos lá. Oral, escrita. O que é isso? Agora eu vou pôr uma palavra só. Torá. Contexto da Brit Hadashah. Eu tenho Torá e eu tenho. Agora, meu irmão, quando os escritores vão citar Torá, muitas vezes ele não faz essa diferença aqui, ó. Ele cita a Torá, depende do contexto. Então, às vezes, um escritor está citando Torá oral. Outra hora ele está citando Torá escrita. Mas ele fala Torá. E você vai ver que o Flávio Josefo, aqui no tempo da época, Flávio Josefo, ele existe, ele é um personagem que está dentro do contexto de Yeshua, de Shaul, tá? E vem caminhando até o ano 70, ele está naquele momento ali, inclusive ele participa da queda de Jerusalém, tá? Então esse moço, ele vem aí, ele é historiador, e ele é historiador, chamado historiador romano. Por quê? Porque os romanos pegou ele, né? Ele até tentou usá-lo, né, para chegar para os seus irmãos, que ele é judeu, né, tentar convencê-los que o negócio ia ficar feio, que rendesse, e ele não conseguiu fazer isso, e ele se torna um historiador, e ele vai narrando tudo, né? E ele cita para a gente o seguinte: ó, gente, os fariseus, eles têm uma lei, que não é a lei, né? É uma lei oral. E esses, olhe bem, eles dizem que os saduceus já rejeitam essa lei, mas eles rejeitam a escrita? Não. Então os saduceus, eles rejeitam a Torá oral, mas a escrita não. Então alguém também vai falar: porque o saduceu é isso, saduceu é aquilo. Cuidado também, né? Não se fala nem do fariseu e nem do saduceu, porque existe um contexto por trás ali. Tá joia? Isso é um comentário que está lá na Torá, na Brit Hadashah, tá? Isso é um comentário. Se você pegar a Torá, a pergunta que eu te faço é a seguinte: o que como a gente está observando, Flávio José falando, eles acreditam na Torá escrita. Torá escrita, isso é claro na Torá escrita? Claro, claríssimo isso lá? Não. Isso não é claro. Quer dizer que com isso também não acreditam? É outra história. Irmão, outro dia, por exemplo, a pessoa virou para mim e falou o seguinte: existe Messias na Torá? Que a gente só segue a Torá. Entendeu? Não crê no Messias, porque o Messias não está na Torá. Aí, a pergunta, né? A pergunta a se fazer é o seguinte: o que é Messias? Existe Messias na Torá? Existe. Eu te dou um monte. Entendeu? Yeshua está na Torá? Mudou a conversa. Existe Messias na Torá? Existe. Yeshua está na Torá? Até Yeshua a gente encontra ele na Torá. Né? Só procurar. Vamos caminhar. Parêntese.
Eu já vi falar, por exemplo, você falou que Exu era fariseu. A gente não encontra um local que fala não, mas Acha? pelas atitudes dele, por exemplo, ele cria em coisas que os fariseus criam e isso Não. faz Então entender? você vê a citação dele. Ah, é? É. Qual que é, você sabe? Vou falar. Quando os fariseus é enviado a João, a Yohanan, eles são enviados de Jerusalém, e Yohanan chega para eles e fala o seguinte, fala, ó, deixa eu falar uma coisa para vocês. No meio de vocês está um do qual eu não sou digno de desatar. Quem são vocês? Você vai ver lá no texto. Veio os fariseus vindo de Jerusalém, tal. Aí Yohanan fala, no meio de vocês está um. Tá? Ele, e aí vai. Ele está no meio de vocês. Aí vai por inferência. Quando você vê o Nicodemos, né? Nicodemo em hebraico. Nicodemos chega para Yeshua, como é que ele trata ele? Mestre. Continua. Bem. Não. Vamos lá. Yohanan, né? João 3, né? Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Entre os fariseus. Esse foi ter com Yeshua e disse, Rabi, bem sei? Opa! Olha lá. Primeiro, quem é o moço? Já começa no início. Ele é o quê? Fariseu. Beleza. Chamado, e diz aí, príncipe dos judeus. Bom, este foi ter com Yeshua e disse, Rabi, olha lá. Vê aí, vê na sua Bíblia aí. Opa! Sabemos. Os fariseus. Ele está dizendo assim, ó, eu sei que o senhor é mestre. Eles não. Ele não falou isso não, falou? Né? Eu acredito que o senhor é um mestre, mas eles não aceitam isso não. Não. Eu sou príncipe de quem? Eu sou fariseu, príncipe de quem? Dos judeus. E aí ele fala o quê? Mestre, rabino, nós sabemos que o senhor é rabino. Nós quem? Ok? Yohanan, voltando um pouquinho atrás aí, acho que está se não me engano, no 1. No início do 1, né? No final do 1. Não é isso? Que fala de Yohanan. Quando os fariseus vão lá. Aqui 19. Este é o testemunho que Yohanan, quando os judeus mandaram de Jerusalém, sacerdote para lhe perguntar, quem és tu? Confessou e não negou, não sou o Messias. Quem és tu? Elias? Não. Quem? Né? Sua voz do que clama, né? Os que tinham sido enviados eram verso 24. Perguntaram, disseram, por que batizas, pois se não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? Yohanan respondeu, eu batizo com água, mas no meio de... Ele andava com os fariseus, né? No geral era fariseu. Por que no geral era fariseu? Porque o saduceu, o grupo saduceu, ele é elite. Ele faz parte do templo. Entendeu? Então o resto é fariseu. E é claro que dentro desse resto tem outros grupinhos, mas grupo principal fariseu. Questão de fé, fariseu. Entendeu?
Estão no Sinédrio também. Eu te fiz essa pergunta porque é só para tirar uma dúvida minha. Não existia, o povo era judeu, mas não existia judaísmo na época. As classes eram fariseus e saduceus, que eram conhecidos como se fosse a religião. Na verdade é o seguinte, tudo a gente vai chamar no contexto essa palavra, ó. Seita. É. Ah, você é da seita tal, você é da seita tal. Exatamente. Mas o que é seita no contexto? Partido, grupo. Do grupo tal. A palavra seita significa partido, né? Hoje ela tomou outro contexto. Outro partido, grupo, pode chamar tanto de grupo. Aí depois, É muito comum você ouvir isso. depois fizeram o judaísmo e colocaram todos os partidos dentro do judaísmo? Por exemplo, Não. existem judeus hoje que acreditam em coisas totalmente diferentes, mas falam que fazem parte do judaísmo. Por exemplo, os fariseus, eles são os pais do chamado hoje judaísmo ortodoxo. São. O judaísmo ortodoxo originou dali. Tá? Essa é vamos dizer, a origem deles. Mas hoje tem judaísmo de várias formas, né? Qual você falou mesmo. A seita era uma religião, então. O que é seita? Não, seita é um partido ou um grupo. Quem somos? Tudo é seita, tudo é seita. No contexto simples da palavra, tudo é seita. Entendeu? Ah, irmão, eu não vou nessa igreja não, porque isso é uma seita. Ô, irmão, fala besteira não, fala bobagem não. Você não sabe nem o que você está falando. Ah, não, aquele povo lá do judaísmo, aquilo é seita. Ô, irmão, fala besteira não. Existem duas palavras no contexto. Seita e, no grego, aireses, que chegou no português, herés. Né? Duas coisas. O que é seita? Acabou. Todo mundo é seita. Ô, irmão da Assembleia, você é seita. Ô, irmão da Batista, você é seita. Tudo é seita. O que é heresia? Aí outra conversa. Hã? Seita. Tudo é seita. PT é seita. PMDB é seita. Aí, agora vem. Seita é um... Agora, o que é uma heresia? Aliás, o que consideraram heresia? Chamaram de heresia. O ensinamento cuja a sua essência, ela foge da palavra. Aí eu viro então, aí o irmão chega para mim e fala, vocês são uma seita. Somos. Vocês ensinam heresia. Desculpe, meu irmão. Está mais para você ensinar heresia do que nós. Porque heresia é o que está contra a palavra. Aí eu chego para o irmão, por exemplo, que ensina que a mulher não pode cortar cabelo. Ô irmão, isso é heresia, não tem na Bíblia. Eu chego para o outro que ensina que a mulher não pode usar calça comprida. Irmão, isso é heresia, isso não está na Bíblia. Aí eu chego para o outro que diz que, uma outra heresia, por exemplo, né, é que Jesus é Deus. Não tem isso na Bíblia. É heresia. Aí eu paro um pouquinho e pergunto, quem realmente é seita? Todo mundo. Quem está ensinando heresia? Olha para você ver. Falando de heresia, o assembleiano, um assembleiano, por exemplo, ele tem as suas doutrinas, ok? Beleza. Quando ele pega as suas doutrinas e ele vê alguém que está contra as suas doutrinas, ele vira e diz, você é seita e herético, ensina heresia. Aí você pergunta para ele, peraí, por que você está me chamando de heresia? Por que você está falando que eu ensino heresia? Não, porque na minha igreja, desde quando que a sua igreja serve de fundamento para denominar o que é heresia? Entenderam o problema? Eu sou da Deus e Amor. Então, se os ensinamentos é contrário a Deus e Amor, aí é heresia. Desde quando que a sua igreja serve de base para isso? Desde quando que a minha igreja serve de base para falar que o outro é heresia ou não? Vocês entenderam? Aí eu denomino o outro seita, mas baseado em quê?
Na minha igreja. Eu denomino o outro heresia baseado em quê? Na minha igreja. Não na palavra. E quando eu quero associar com a palavra, eu quero associar com a palavra dentro do meu contexto. Não é o contexto da palavra. Não, nós cremos que a Bíblia diz isso, tá. Então, nós cremos assim. Mas é isso que a Bíblia está dizendo? É outro problema. Entenderam isso? Resumindo, o que é seita? Todo mundo. Todo mundo é seita. Quem ensina a heresia? Aí já mudou a conversa. A heresia existe. Contrária, diferente da palavra. Então é diferente da palavra? É heresia. É uma heresia. Vai contra a palavra? É heresia. Lembrando que também essa palavra que eu estou falando aqui não é palavra no sentido que nós usamos aí. Ah, minha Bíblia está aqui, minha Bíblia portuguesa. Ah, irmão, você está ensinando contra aqui. Quer dizer que isso é uma heresia? Não necessariamente. De repente, essa pessoa está ensinando contra o que está traduzido na minha Bíblia, mas a minha Bíblia está traduzida errada. Vocês entenderam? Então, eu não posso fundamentar também essa palavra aqui, eu tenho que tomar cuidado com ela. Está escrito. O próprio Paulo fala. Acho que Atos 24, se não me falha a memória, ele mesmo dizendo, né? 24, logo no início, lá, né? Vou confirmar aqui. Segundo a seita denominada. Isso. Não é 24, não. Quer ver? Deixa eu pegar aqui uma. 24, 14? Aqui, olhe bem, Atos 5, 17. Levantando-se o sumo sacerdote e todos que estavam com ele. Aí vem, parêntese. Eram eles da seita dos saduceus. Ok? Atos 9, 2. Pediram cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulher, conduzisse presos. Atos 15, 5. Alguns, porém, da seita dos fariseus tinham crido. Atos 24, 5. Temos achado que este homem é uma peste, promotor de sedições entre os judeus, por todo o mundo, e o principal defensor da seita dos nazarenos. Outra seita. Aí vem o próprio rabino agora, Shaul, 24, 14. Mas confesso-te isso, que, conforme aquele caminho que chamam seita, assim sirvo ao Eterno. Então ele mesmo se denomina de uma seita. A gente sabe que a seita ela é no 5 lá, seita dos nazarenos. Ok? O que é seita então? Resumindo, um grupo, um partido. Aqui não é partido político, não. O que é esse partido? A palavra partido, literalmente, significa algum, né? Tem uma multidão, partiu uma dessa, né? Separou, né? Mesmo objetivo, mesmo modo de agir, de pensar, formou um grupinho, é uma seita. As irmãs estão aqui fazendo, na terça-feira, estão fazendo tricô. Tricô, crochê, estão aqui fazendo. Já tem uma seita das crocheteiras. Não, lá dentro da sinagoga tem uma seita das crocheteiras. Né? Entenderam isso? Não, presta atenção, Atos 26, 5. Pega isso aí. Olha para você ver o que ele fala. Olha aí, o próprio Shaul. Atos 26, 5. Eles me conhecem há muito tempo e podem testemunhar, se quiserem, que, como fariseu, vivi de acordo com a seita mais severa da nossa religião.
Entenderam aí? Então é o seguinte, voltemos naquela falinha que nós estamos ali, né? Que é os perushim, fariseu. Então, os fariseus são a seita mais, o próprio Rabino Shaul dizendo, severa. Por que mais severa? Tem a Torá oral, tem a Torá escrita. E aqui tem um detalhe, todas duas têm o mesmo peso para eles. Shalom, eu sou o Rabino Moshe Keller, estou aqui para fazer para você um convite. Como a Bíblia tem sido ensinada para você? Como você tem estudado a Bíblia? Como você está entendendo o contexto da Bíblia? Nós temos aqui um curso através do Talmidim Centro de Estudos, um curso de bacharel em Teologia Judaico-Messiânica. O que frisamos nesse curso? Você entender o contexto das Escrituras. Você entender a Escritura dentro do contexto que ela foi escrita. Você que está me ouvindo aí, é o nosso convidado. Você vai estar pagando mensalmente uma quantia até simbólica, R$ 49,90 por mês. E você vai fazer parte desta grade de alunos que tem procurado entender a Escritura dentro do seu contexto. Venha estudar conosco. Seja um bacharel através do Talmidim Centro de Estudos. Que o Eterno te abençoe, em nome de Yeshua. Hamashiach.